No dia 13 de setembro de 1983, era lançado um mangá que ia revolucionar o estilo Battle Shonen, Hokuto no Ken, conhecido também como Fist of the North Star, que tem o roteiro de Buroson e o traço, os desenhos do Tetsuo Hara. Hoje, no dia 13 de setembro de 2023, Hokuto no Ken faz 40 anos de mangá. Vamos contar sobre a origem do mangá de Hokuto no Ken. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos contar a história de como surgiu o mangá de Hokuto no Ken, o ponto inicial para o lançamento do mangá, que futuramente se tornaria anime, e que tanto o mangá quanto o anime e os materiais subsequentes deram origem a uma das maiores franquias do mundo dos animes e dos mangás, um dos maiores produtos japoneses. Então vamos falar sobre o surgimento de Hokuto no Ken, a sua origem e sua ideia de como ele foi concebido e etc. Queria pedir desde já que você se inscreva no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante, é relevante e compartilhe com mais pessoas. Agora vamos contar a história de Hokuto no Ken, o mangá, em comemoração aos seus 40 anos de lançamento. A pessoa que fez os traços, que fez os desenhos de Hokuto no Ken foi o grande Tetsuo Hara. Quando era criança, ele não costumava tirar boas notas na escola, ele costumava tirar notas ruins, ele tomava bomba nas matérias e ele também não era um grande esportista, ele não era muito bom em praticar esportes. Porém, apesar disso tudo, o Tetsuo Hara, desde criança, sempre demonstrou um grande talento por desenho. Ele sempre foi um grande desenhista, mesmo quando era criança. Ele também não era um grande contador de histórias, então ele preferia basicamente fazer os seus desenhos, lá nas suas artes, e ele queria muito, ele sonhava em ser um grande mangaka. Nos anos 70 estava acontecendo o primeiro grande Manga Wars. Várias e várias editoras estavam correndo, procurando por novos talentos que pudessem trazer novas histórias. Todo mundo estava atrás da próxima grande coisa que ia fazer sucesso no mundo dos mangás. E uma dessas editoras era a Shueisha, que tinha sua revista, a famosa Weekly Shonen Jump, que naquela época já tinha um catálogo muito grande, muito variado e de muito sucesso. Então foi nas folhas da Shonen Jump que vieram o Kinnikuman, que aqui no Brasil ficou conhecido como Músculo Total, o Space Commander Cobra e uma das obras mais conhecidas daquela época, que era de um mangaka que viria a fazer muito sucesso no futuro, Dr. Slump, de Akira Toriyama. O Tetsuo Hara, ele tinha muito interesse em trabalhar na Weekly Shonen Jump, porque obviamente trabalhar na Weekly Shonen Jump é que nem um jogador de futebol e jogar no Real Madrid. Você praticamente vai pro top dos top dos top. Então ele apresentou seus trabalhos para os editores da Shonen Jump, porém a maioria dos editores, na verdade todos os editores, rejeitaram o seu trabalho. Nenhum deles se interessou, com exceção de o Nobuhiko Horie. O Nobuhiko Horie, ele via muito potencial nos trabalhos de Tetsuo Hara. Ele via os desenhos de Tetsuo Hara com seus vários detalhes, a sua gama de detalhes imensa, e ele via um talento muito promissor. Ele via um talento muito promissor no Tetsuo Hara. E aí o Tetsuo Hara, ele foi trazido para trabalhar na Shonen Jump pelo Nobuhiko Horie, e o Tetsuo Hara, ele lançou vários one-shots, que são histórias que duram apenas uma edição da revista. Então, depois de lançar vários one-shots, ele acabou lançando seu primeiro mangá serializado, que se chama Iron Don Quixote. E apesar do nome, não tem nada a ver com literatura espanhola. Iron Don Quixote era um mangá sobre motocross. Sim, e é curioso porque a ideia do
do Iron Don Quixote veio do Nobuhiko Horie, que era um cara apaixonado por motocross, era um cara apaixonado por moto, ele gostava muito de ver essas competições de mountain bike. No entanto, apesar do mangá ser muito bem feito, ser muito bonito, a arte do Tetsuhara realmente é muito bela, ela acabou fracassando. O público não tinha a mesma paixão por motos que o Horie tinha. E a Iron Don Quixote, ela acabou inclusive sendo cancelada no meio da sua run. Consequentemente, Tetsuhara ficou da corda bamba, porque depois de ter lançado um mangá fracassado, ele só tinha mais uma única chance para lançar um mangá de sucesso e assim poder permanecer na Shonen Jump. Foi aí então que ele lançou mais uma one shot que foi lançada na revista Monthly Fresh Jump, que era um mangá da Shueisha e que essa, por outro lado, era mais focada em mangakás iniciantes, mangakás que estavam começando naquela época, que lançavam primeiro as suas revistas na Monthly Fresh Jump, né? E aqueles que fossem mais promissores conseguiriam ir para Weekly Shonen Jump. O Tetsuhara, ele lançou uma one shot chamada Fist of the North Star, que era bastante diferente em relação ao que a gente teria no futuro. O personagem principal se chamava Kasumi Kenshiro e ele era um praticante de artes marciais inspirado no Bruce Lee. E nessa história ele combatia gangues rivais, ele enfrentava outros artistas de artes marciais num cenário mais urbano, era muito inspirado nos filmes do Bruce Lee. E é curioso que para que esse mangá tivesse um destaque em relação aos seus concorrentes, o Nobuhiko Horie ele deu uma sugestão para o Tetsuhara. A sugestão foi a utilização de uma técnica que atacasse os pontos de pressão. O Horie estava pesquisando muito sobre a acupuntura e esses temas relacionados com pontos de pressão, e ele deu essa sugestão para o Tetsuhara, que incorporou esses elementos na one shot. E aí o Kasumi Kenshiro, na verdade, ele utilizaria uma técnica de artes marciais que atacava pontos de pressão, conhecido como Hokuto Shinken. Em relação a isso, o Tetsuhara fez a seguinte declaração: Horie já havia feito essa pesquisa e me falado sobre coisas como pontos de acupressão. Achei estranho ter pessoas explodindo quando atingidas em certos lugares. No começo era mais simples, ele esfaqueava alguém silenciosamente usando os dedos. A ação chamativa foi algo que acrescentei depois. Eu queria fazer o personagem principal como Bruce Lee. Eu também queria incorporar aspectos do ator Yusaku Matsuda. E com Kenshiro e seu estilo Hokuto Shinken, a história Fist of the North Star não apenas foi um grande sucesso, mas como também foi eleita a melhor história da Monthly Fresh Jump. E isso acabou abrindo as portas para que o Tetsuhara pudesse fazer a sua próxima série de mangá. Ele pudesse lançar o seu próximo mangá em série na Weekly Shonen Jump, na primeira divisão, no topo do topo dos mangás shonens da Shueisha. Porém, o Nobuhiko Horie viu que era necessário uma boa história para que o mangá fizesse mais sucesso. Para conquistar o pessoal da Weekly Shonen Jump, não bastaria apenas ter bons desenhos e ter uma história básica como era a história do Fist of the North Star. Então, para isso, para que ele pudesse ter uma boa história, o Nobuhiko Horie ele foi atrás de um roteirista para que ele pudesse escrever as histórias de Fist of the North Star, né, o Hokuto no Ken no japonês. E aí ele fez uma lista de roteiristas que poderiam escrever essa obra. Ele consultou o primeiro, só que o primeiro declinou, né? O primeiro roteirista que o Horie consultou declinou. E é curioso porque não se sabe exatamente quem era esse roteirista, né? Ainda bem que ele declinou, porque nós tivemos a história que tivemos hoje justamente por ele ter declinado. E aí a segunda opção é que acabou aceitando fazer o roteiro para Hokuto no Ken. E a segunda opção é o nosso querido Burouson, né? O Burouson, o roteirista oficial de Hokuto no Ken e o idealizador das histórias desse grande mangá. E é curioso porque o Burouson era basicamente o contrário do Tetsuhara.
Ele era um cara que queria muito trabalhar com mangá, mas ele não sabia desenhar. O desenho dele era horrível. Mas apesar dele ser um péssimo desenhista, ele era um ótimo contador de histórias. Ele contava histórias como ninguém. Então, Hokuto no Ken é o encontro de dois grandes talentos. Um cara que não sabe contar nenhum tipo de história, mas que desenha como ninguém. E um cara que não sabe desenhar, desenha muito mal, mas que é um grande contador de histórias. É curioso que o Tetsuo, ele conhecia o Horie e o Buroso também conhecia o Horie, mas raramente o Tetsuo Hara e o Buroso se encontraram. E na verdade, quando eles fizeram Hokuto no Ken, eles nunca chegaram a se encontrar. Mas voltando aqui à história do Buroso, né? O Buroso nessa época ele estava desempregado porque ele tinha acabado de lançar a revista The Doberman Detective, né? Terminou o mangá The Doberman Detective e ele estava desempregado, ele estava sem projeto nenhum. Então ele acabou entrando no projeto aí de Hokuto no Ken. E aí o Buroso ele viu as artes do Tetsuo Hara e ele gostou muito dos desenhos. Porém ele já tinha algumas coisas em mente. A primeira delas era de que a história não podia acontecer no período atual. Ela tinha que ou ser transportada muito para o passado ou muito para o futuro. Então foi a partir do Buroso que veio a ideia de fazer o setup de Hokuto no Ken no futuro. É um futuro pós-apocalíptico inspirado no filme que ele estava assistindo. Esse filme era nada mais nada menos que Mad Max 2. Então ele se inspirou no Mad Max 2 para criar o setup de Hokuto no Ken. Além disso, o Buroso foi o grande idealizador das 7 cicatrizes em formato da constelação da Ursa Maior que o Kenshiro passaria a ter no abdômen e no peito. Então o Buroso veio com essas ideias e aí acabou algumas ideias iniciais de Hara, né, a questão das artes marciais, do Bruce Lee e etc, juntando com as ideias do Buroso do setup, né, do futuro pós-apocalíptico e etc. Juntou com a arte marcial, que também foi uma ideia do Nobuhiko Horie, e acabou compondo esse mundo de Hokuto no Ken. Um mundo que seria ilustrado pelos desenhos do Tetsuo Hara e roteirizado pelas brilhantes histórias do Buroso. Sobre o Buroso, o Tetsuo Hara falou o seguinte: o filme Mad Max 2 foi outra grande inspiração. O editor me disse para ir vê-lo. Ele sempre me deu informações como essa. Ele recomendou ilustradores como Sid Mead e Frank Frazetta desde o colégio. E eu tinha ido a livrarias de faroeste para procurar o seu trabalho. Fiquei feliz que meu editor conhecesse sua arte. O filme Blade Runner e o Akira de Kazuhiro Otomo foram outras inspirações. Depois de ver todos esses trabalhos e filmes, Fist of the North Star ficou mais claro na minha mente. Eu trabalhei em cada capítulo como se fosse a última coisa que eu faria antes de morrer. E aí teve o lançamento de Hokuto no Ken, Fist of the North Star, que foi um grande sucesso. Tanto que Hokuto no Ken ele ficou em primeiro nos mangás da revista Weekly Shonen Jump por 3 anos seguidos, 84, 85 e 86. E aí o resto é história, né? Hokuto no Ken ele fez muito sucesso, né? Ele influenciou vários mangás que vieram depois dele. Veio o anime, veio o filme animado, veio o filme live action que a gente pode esquecer, a gente pode deixar esse aí de lado. Veio os Gaiden e veio as paródias e tudo relacionado a Hokuto no Ken. Essa obra maravilhosa que é o meu anime e o meu mangá favoritos. Se vocês quiserem ver mais sobre como Hokuto no Ken surgiu, existe um documentário aqui no YouTube desenvolvido pela NHK, né, empresa pública de comunicações japonesa, chamada Another Story: How Fist of the North Star Came to Be. Que eu vou deixar até o link aqui embaixo para vocês assistirem, porque é um documentário muito bom, tanto para quem é fã de Hokuto no Ken, como para quem é fã de mangá no geral. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre a origem de Hokuto no Ken, como Hokuto no Ken surgiu. O que é que você achou dessa história? Qual é a sua opinião sobre Hokuto no Ken? Eu sei que tem muita gente aqui que é fã da obra e eu sei que também tem gente que não conhece, né, que só acompanha os vídeos. Mas o que é que você acha? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal.
Beleza? Então é isso. Valeu!